senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre bater ou não bater no filho para educá-lo. Eu tenho dois filhos pequenos, eu tenho um de 2 anos, 2 anos e meio agora, né? E um que vai fazer 1 ano agora, dia 20 de maio. Antes de ser mãe, eu sempre pensei, eu não quero bater nos meus filhos. Eu vim de uma criação que eu não precisei apanhar pra aprender sobre as coisas. Minha mãe sempre falou que eu e meu irmão éramos crianças fáceis, então ela nunca precisou bater na gente, meu pai nunca precisou bater na gente. Eu quis trazer isso também para a minha maternidade. Então, antes de ter meus filhos, eu pensava, vou ensinar meus filhos de outras maneiras que não seja batendo. Porém, na maternidade, uma coisa que a gente mais faz é queimar a língua. Primeira birra que o meu filho de 2 anos e meio agora fez, ele fez quando ele tinha, na verdade, 1 ano e meio, depois que o meu caçula nasceu. Eu sempre deixei uma rotina exata para o meu filho saber quando começaria a rotina noturna, ter previsibilidade sobre a rotina dele, de quando ele iria dormir, quando ele iria acordar. Depois que o meu caçula nasceu, tudo mudou um pouco no começo, né? Eu tive que reajustar a maioria das coisas. Então, nesse dia específico, que foi a primeira birra que ele fez, ele tinha 1 ano e meio e ele queria ficar na sala. Só que já tinha passado do horário, meus filhos, eles não passam, tipo assim, das 9 horas pra dormir. Naquela época, então, nossa, ele dormia muito cedo. Ele dormia, tipo, umas 6, 7 horas, no máximo 8 horas. Então, o meu caçula já estava dormindo e ele queria, porque queria ficar na sala, brincando. E eu simplesmente não queria deixar. Só que, como foi a primeira birra, eu não sabia como lidar. Ele chorava, ele chorava, ele chorava. Eu não, ainda com a ideia assim de não querer bater, eu conversei com ele, ia conversando, filho, você sabe a rotina, temos uma rotina, você tem que dormir, amanhã já é um novo dia, você precisa descansar. Eu fui conversando, e durou tanto tempo, eu não sei quanto tempo durou, mas durou muito tempo. E eu com medo do meu caçula acordar, porque eram os primeiros dias que eu tava assim sozinha com eles. Até que esse meu mais velho começou a vomitar de tanto chorar. Nossa, eu fiquei, gente, o que eu faço? Eu devo bater agora? Não devo bater? Outras mães, né, que são do meu convívio, todas batem. Eu acho que até agora não tem uma mãe assim que é do meu convívio que nunca bateu ou que tem essa ideia de não bater nos filhos. Então muitas pessoas falavam, é só bater, se você bater ele vai te obedecer. Ah, porque eu dei um tapão no meu filho e desde então ele nunca mais fez tal birra. Me questionava se eu deveria, se eu não deveria. Até que passou mais um tempo e começou a chegar na fase dos 2 anos. Que as pessoas falam que tem aquele terrible two, não sei como fala, mas vou escrever aqui na tela pra vocês. Onde é a fase mais desafiadora da criança, onde ela quer fazer o que ela quiser, tudo pra ela é não. Então é uma fase que muitas mães falam que é a pior de todas. E eu já fui estudando um pouco, tentando entender essa fase, porque uma coisa que eu gosto muito de fazer é antecipar pra saber como vai ser a criança, fazer uma antecipação, estudar. Ah, porque assim, quando meu filho nasceu, como que é uma fase de RN? O que eu devo esperar? Como que vai ser? Como é cada mês, 1 mês, 2 meses, o que meu filho deve saber fazer até então, pro seu desenvolvimento? E a fase, assim, dos 2 anos também não era diferente. Então eu estudava como era esse terrível tio, o que ele iria fazer, como seria, como eu poderia lidar. Até então veio outras birras. E aí foi acontecendo, até então eu nunca tinha batido. Teve uma vez, assim, que acho que foi uma das primeiras que estávamos em uma festa e ele simplesmente pegou o meu cabelo, eu acho que ele deu um puxão ou ele deu um tapa na minha cara, eu não tô lembrada agora, foi um dos dois. E eu segurei a mãozinha dele tão firme, não ao ponto de machucar a minha unha, assim, machucar ele, mas tipo firme, ao ponto de, assim, a primeira vez, assim, sentir muita raiva de querer bater nele. Lógico que o meu marido chegou ali na hora, né, pediu pra mim ter calma, até porque estávamos, assim, em outro ambiente, e ele, tipo, me acalmou e deu tudo certo, não aconteceu nada. Não lembro, assim, pra falar pra vocês as primeiras vezes de quando eu dei um tapa, assim, na bundinha dele, o que aconteceu, mas esses primeiros tapas também não foi um tapa. As pessoas até falavam que meu tapa era muito, assim, muito fraquinho, e por isso, assim, que ele não me obedecia, por isso que não mudava, por isso que ele tinha essas crises, até que ele teve uma crise um pouco recente. Essa crise durou 3 horas. Foi um choro, assim, de 3 horas. Até então, também não batemos. Depois eu entendi que era só... Ele queria atenção. A gente tava dando atenção, mas era uma atenção meio complicada que ele queria. Um monte de gente tentando ajudar, fazer com que ele parasse de chorar. Era madrugada. Até que eu entendi, assim, que... Eu pedi pro meu esposo ele fingir que tinha ido trabalhar, porque eu acreditava que era isso que tava fazendo o choro dele. Não porque ele tava com medo do meu esposo, mas porque, assim, eu acho que ele queria essa atenção, esse dengo. E ele, como uma criança que ainda estava aprendendo sobre os sentimentos dele, tava confundindo ele. E, gente, não sei explicar, só deu certo.
Simplesmente o choro não durou nem 3 minutos. Eu falei assim, ó, papai vai trabalhar e temos a nossa rotina. De qualquer maneira, eu criei essa rotina, né, pros meus filhos, pra eles terem essa previsibilidade, como eu falei no início. E deu certo, ele parou de chorar. Só que o que eu quero falar, gente, é essa última birra que aconteceu e eu quero falar o que eu concluí com isso. Essa última birra que ele tava tendo agora, qualquer coisa ele tava chorando. Ai, não colocou o desenho que ele queria. Ele chora, e chora muito. Ai, eu não dei o que ele queria. Ele começava a chorar e chorava muito. E nesse dia específico, acho que foi 3 coisas que fez ele chorar. Não colocar o desenho dele, eu não ter dado um Danone pra ele, e o terceiro motivo eu não estou lembrando agora. Só sei que no começo, tentei ser uma mãe, tipo, calma, fui tentando conversar, só que, tipo assim, eu tentei ser essa mãe raiz, que todas as pessoas falavam, que era só dar um tapa. Gente, eu dei um tapa nele, assim, na bundinha dele, que eu achei até que poderia ter doído, não foi um tapa, mas pra mim não foi um tapa fraquinho. Que ele tava, acho que no berço dele, e ele caiu assim pra frente, e ele começou a ter crise. Ele começou a querer vomitar, ele começou a ficar muito desesperado, e eu pensei, nossa, ele tá aumentando a birra em vez de parar como todo mundo fala quando bate. E eu fui e dei tipo um beliscão no braço dele. Na hora, ele continuou chorando, chorou de dor, colocou a mãozinha, eu acho que eu devo ter dado, sei lá, uns 2 beliscão, talvez uns 3 tapas na bunda dele. E, gente, ele não parava, simplesmente ele não parava de chorar. Eu entendi, assim, que já teve algumas vezes que eu dei, tipo, um tapa na bunda dele que ele parou na hora, ele parece que entendeu e continuou a vida. E dessa vez que os tapas não adiantaram. Gente, o beliscão dói, beliscar dói. E simplesmente eu fiz meu filho sentir dor e não resolveu. Ele simplesmente não parava de chorar. Até que, com muita paciência, conversando, ele parou de chorar. Eu ainda tinha o meu caçula pra fazer dormir. E quando eu olhei pro meu caçula, enquanto ele tava fazendo dormir, ele foi adormecendo no meu colo, confiando em mim, e eu vendo que ele era só um bebê, eu comecei a chorar. E eu lembrei que, tipo assim, mas o meu primogênito, o meu mais velho, ele também era um bebê. Eu olhava pra ele e falava, eu não vou bater em você. É tão inocente que eu não vou fazer isso e simplesmente eu tô fazendo agora. Uma criança de 2 anos ainda é muito pequena. Ele não é um bebezinho, mas ele é muito pequeno ainda. Ele tá aprendendo a lidar com seus sentimentos, com as coisas, vai fazer birra. E nós, adultos, que temos que ter autoridade, nós que temos que ter maturidade, nós temos que saber lidar com a situação e conduzir a criança. Então, eu olhando pro meu mais novo, eu falei, eu não quero fazer isso com ele um dia. Sabe? Pode ser que eu queime minha língua, mas eu não quero. Essa conclusão que eu tenho hoje e eu quero passar pra vocês. Então eu ouvi uma frase que dizia assim, pais que batem seus filhos não têm autoridade sobre eles. E eu pensei, eu não quero que meu filho me respeite porque eu faço ele sentir dor. Eu não quero ter autoridade sobre ele com medo de mim. Eu quero de fato ter autoridade sobre ele. Que eu mostre pra ele que eu estou acima dele, mas ao ponto de também respeitá-lo. Então se você bate no seu filho, se você batia ou pretende bater e ainda bate, eu te entendo. A gente quer tentar ensinar nossos filhos a não fazer essa birra, a não fazer o que a gente acha que tá errado. E muitas vezes também a gente escuta outras pessoas. A gente quer que nosso filho seja muito bom para as outras pessoas e quando eles fazem essa birra, ele sai desse modo perfeito que queremos das crianças e queremos corrigi-los dessa maneira para mostrar para outras pessoas que eles obedecem, que eles não fazem birras, que nós temos essa autoridade sobre eles, batendo neles, e simplesmente eu não quero mais, eu não concordo mais. Agora, de fato, quando eu vejo uma mãe batendo no seu filho, eu vejo que, tipo assim, ela não sabe conduzir a criança. Eu não estava sabendo conduzir meu filho. E eu quero saber, e eu quero mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, né? O que tá dando certo. Mas antes disso, eu quero falar pra vocês o que tá na Bíblia. Se você tem uma Bíblia, eu vou pedir pra você abrir pra ler uns versículos comigo do que a Bíblia fala, né? Sou cristã, eu ensino um caminho cristão para os meus filhos. E eu quero mostrar pra vocês alguns versículos. Peguei a Bíblia. E o versículo é Provérbios 13, versículo 24. Algumas bíblias têm versões diferentes, então pode ter a escrita diferente. Mas diz assim, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Em algumas bíblias, na verdade, esse versículo fala sobre a vara, que muitos usam para bater em seus filhos. A vara significa shebet, que significa orientar, guiar. Ou seja, então, essa palavra vara, que tem em muitas traduções em algumas bíblias, quer dizer que pode ser só uma metáfora. Não significa necessariamente você pegar uma vara e castigar o seu filho batendo nele. Mais um versículo. Em Efésios 6, versículo 4.
Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Como eu tinha falado, muitos usam o primeiro versículo da vara para bater em seus filhos e querem dizer que seguem literalmente o que está escrito na Bíblia. Porém, se você segue literalmente a Bíblia, então por que você não faz simplesmente o que está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 29? Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Todos nós pecamos, mas literalmente você não está arrancando o seu olho porque você está pecando. Da mesma forma, você não vai literalmente usar uma vara para bater no seu filho. A Bíblia não fala para você disciplinar o seu filho com violência. Nenhuma parte do texto bíblico fala sobre essa violência contra os nossos próprios filhos. Nós somos os adultos, nós devemos conduzi-los, ensinar o comportamento. Uma coisa que me ajudou muito com o meu filho quando ele começou a falar, a entender melhor, eu comecei a ensiná-lo sobre emoções, perto desses 2 anos que ele ia fazer. E nos ajudou demais, ele aprendeu muito rápido. Eu ensinei pra ele o que era ser feliz, o que era ficar muito bravo, o que era ficar triste, o que era ser assustado. E eu não só falava, eu fazia esses gestos que eu fiz pra vocês para que ele pudesse entender um pouco mais, usando o lúdico. Então, muitas vezes, ele poderia não saber me falar muitas palavras, mas ele conseguia falar assim, bravo. Então, eu sabia que alguma coisa estava deixando ele bravo. Então, hoje, agora com 2 anos e meio, ele consegue falar muito bem. Ele tem uma facilidade para se expressar melhor agora. E isso me ajuda. Então eu entendi que simplesmente assim, eu quero ter autoridade sobre o meu filho. Então o que eu estou fazendo, e eu indico você também, converse com seu filho. Não sei que fase você está, mas converse com ele, que uma hora ele vai entender, ele vai aprender. E eu percebi que desde então, que sempre que ele quer fazer uma birra, eu quero ensinar ele alguma coisa, eu agacho, olho bem fundo nos olhos dele e falo com ele. Eu falo, eu não quero que você faça isso. Independente se ele sabe alguma palavra, se ele vai entender o que eu estou dizendo, eu converso com ele, eu aponto, tento usar um lúdico, igual ele estava querendo, tá mexendo toda hora na luz, de ficar apagando, desligando. Tudo bem, eu tive que falar com ele umas 3 vezes, mas ali na terceira ou na quarta, ele não fez mais. Ele não teve uma crise. Eu percebi essa diferença de como ele tá me vendo diferente. Ele parece de fato tá entendendo a minha autoridade, de que ele tem que me obedecer. Até então eu não tinha usado com ele a palavra obedecer, mas agora e eu vejo que ele não entende, mas eu estou percebendo que ele tá começando a compreender. Então isso é uma das formas de você conseguir tentar ensinar seu filho sem bater. Outra forma também é você distrair o seu filho daquela situação. Teve uma outra crise, após essa, não foi no mesmo dia, né? Eu não lembro por que ele estava chorando, mas eu tentava conversar e nada adiantava. Então eu fui e usei esse plano B, que foi a distração. Ele, sempre que escuta agora um cachorro latindo ou ruivando, ele fala que é um lobo. E bem especificamente nesse momento o cachorro ruivou e eu falei, filho, olha o lobo. Ele já parou. Eu falei, você tá ouvindo? Ele tá ruivando. Aí ele continuou. E pra continuar ajudando, se eu só falasse isso, ele ia voltar a chorar. Eu fui complementando, eu fui contando outra história. Eu falei, nossa, a gente tem que ir pro quarto, porque senão pode ser que o cachorro veja que a gente tá aqui. Eu não lembro se era de noite, se eu tinha que fazer ele dormir, ou eu só queria fazer com que ele parasse de chorar. Mas essa é uma ótima ideia. Crianças, funciona muito lúdico com crianças. Eu quero respeitar eles, eu não quero que eles batam em mim. Então da mesma maneira eu não quero bater nos meus filhos. Eu vejo o meu caçula e eu falo, eu não quero bater nele, ele é só um bebezinho, ele não entende. E por que seria diferente com uma criança de 2 anos? Então assim, às vezes também eu já bati por pressão, por como eu já tinha falado, de querer mostrar que meu filho é obediente, que ele não faz birra, de as pessoas ficarem falando bate. Eu não quero bater. Eu quero tentar ensinar meu filho. Mas que bobagem que você tá falando. Então vamos ver como ele vai ser quando ele crescer. Porque bater ajuda a criança a ser melhor. Sabe quantos adultos apanharam e simplesmente não são pessoas boas? Essa questão de você querer unir uma coisa a outra não faz sentido. Porque a pessoa só vai entender, só vai ser boa se você bater nela. Porque eu agradeço meus pais porque eles me bateram na infância. Não agradeça. Seus pais não sabiam como te conduzir, você não tá sabendo conduzir seu filho. Então você tem essa oportunidade de você fazer diferente com seus filhos. Não causar talvez um trauma, que eu vejo muitos adultos falando que causou esse trauma. Cada realidade é única. A sua realidade pode ser diferente da minha.
Às vezes você tá só descarregando a sua raiva em cima do seu filho. Não é também porque você passou isso na sua infância que você deve passar para a infância do seu filho. Então eu espero que você possa refletir com esse vídeo, possa estudar também sobre o assunto, sobre o comportamento infantil, também principalmente comportamento de nós adultos, né, de sabermos lidar com nossas raivas, com nossas crises, de como podemos saber lidar com nossas frustrações, para que a gente não passe isso para nossos filhos. Muito obrigada por assistir até aqui e até um próximo vídeo.